Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 21 e 22, o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te ao mar, assim será feito. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Meu irmão, minha irmã, a dúvida é um ponto de interrogação, a fé é um ponto de exclamação. A palavra dúvida tem como sinônimo incerteza, hesitação, indecisão, receio, desconfiança, incredulidade e até mesmo prudência excessiva. A dúvida, traduzida por tudo isto e ampliada pela inquietação, pelo nervosismo e a ansiedade, passa a interagir com a nossa fé e assim perturba o espírito humano e produz perdas e sofrimentos. Estes sentimentos permeiam a nossa mente e funcionam como uma fé ao contrário. Dúvida e fé coexistem, estão bem próximas, mas não podem interagir. Quando dúvida e fé se equivalem e interagem, ambas se anulam e não acontece absolutamente nada. Já quando a dúvida é maior do que a fé, o resultado é justamente o oposto do que a pessoa espera. O homem mais veloz do mundo quebrou o próprio recorde correndo 100 metros em 9 segundos e 74 centésimos. Porém, quando Asafa Power ia disputar grandes provas como as Olimpíadas ou campeonatos mundiais, sempre perdia para outros corredores e até para ele mesmo, ou seja, não chegava a atingir a própria marca. O fisiologista italiano Antonio Dalmonte explica: a pressão psicológica cria uma resistência em seus músculos que o impede de correr relaxado. Ou seja, o receio de não conseguir, o nervosismo, a ansiedade, interagem nas suas ações físicas e refletem negativamente no seu desempenho. Então, ele perde. E assim é com todo mundo. Muitas vezes você fica torcendo para que aconteça uma coisa boa, deseja aquilo com muita intensidade e ansiedade, mas no fundo do seu coração há um receio de que tudo dê errado. E o que acontece? Justamente aquilo que você não queria. Jó percebeu isso e se perguntava, está em Jó capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu? A dúvida materializada em receio nos faz pensar que é mais fácil acontecer o mal do que o bem. E este receio gera a insegurança. A insegurança gera a dúvida de novo e, sem percebermos, entramos no círculo vicioso do fracasso. Como o cérebro humano aprende tarefas e funciona automaticamente para um grande número de ações, fazemos disso nosso modus vivendi e repetimos este círculo vicioso muitas vezes sem perceber. Tornamo-nos pessoas cada vez mais fracas e pessimistas e predispostas ao fracasso. Jesus sempre combateu estes sentimentos por serem antiprodutivos. Quando disseram a Jairo que era tarde demais, que sua filha já havia morrido, Jesus poderia ter dito para Jairo simplesmente: crê somente. Mas ele advertiu em Marcos 5,36, não temas, crê somente. Jairo apenas creu, sem duvidar e temer, e Jesus ressuscitou a sua filhinha. O que faz cada um de nós naufragar na fé
É exatamente a dúvida apoiada no raciocínio lógico que insiste em acreditar apenas nas leis da natureza e duvidar de tudo aquilo que não pode ser compreendido. Jesus desafiou toda a lógica ao andar cerca de 5 quilômetros sobre as águas revoltadas do mar da Galileia, como se fosse terra firme. Pedro também viveu esta experiência única, mas quando começou a afundar, Jesus, ao socorrê-lo, disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro duvidou porque, sentindo o vento forte e olhando para as ondas das águas, teve medo. Naquele momento em que Pedro vivia o que nos parece impossível, o seu cérebro, automática e rapidamente, analisou a situação à sua volta e concluiu que aquilo era totalmente ilógico e perigoso. E aí Pedro teve medo de afundar. E do jeito que sua fé negativa creu, assim aconteceu. Podemos conduzir o nosso pensamento para a fé ou para a dúvida. Podemos interagir com a certeza ou com aquilo que tememos. Se temos receio do fracasso e nele pensamos, iremos, mesmo não querendo realizar aquilo que pretendíamos evitar. É curioso, não foi a pequena fé de Pedro que o fez naufragar, não, porque a sua pouca fé, na verdade, foi suficiente para interagir com Jesus e fazê-lo andar sobre as águas. O que o fez naufragar foi exatamente a dúvida repentinamente surgida e que, alimentada por circunstâncias externas desfavoráveis, que eram as ondas e os ventos, se tornou maior que a pequena fé de Pedro. Pois é exatamente assim que acontece conosco também. E nós podemos concluir, portanto, da observação de Jesus, que enquanto a fé pode até ser pequena, a dúvida nem sequer deve existir. E que posso conduzir o meu pensamento para apenas ter fé, sem duvidar. A dúvida faz da nossa vida um caos. É infortúnio em cima de infortúnio. Com ela, nós nunca iremos superar os nossos problemas. Este sentimento de Jesus foi bem assimilado pelos seus primeiros seguidores, que igualmente realizavam muitas maravilhas. E eles faziam questão de compartilhar o ensino com os novos seguidores. Tiago, por exemplo, escreveu na epístola que leva seu nome, capítulo 1, versículos 6 e 7, o seguinte: Peça com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não suponha que tal homem alcançará do Senhor alguma coisa. Pois é, meus queridos e amados irmãos, duvidar por observar as circunstâncias contrárias ou se deixar abater por fatos ruins não esperados será o caminho seguro para o naufrágio pessoal e de todos os projetos em que nós estivermos envolvidos. A nossa vida será jogada de uma para a outra parte, como se fosse uma caixinha de fósforo no oceano. Enquanto continuarmos prisioneiros de velhos hábitos que nos fazem acreditar que é mais fácil ocorrer o pior do que o melhor, não poderemos desfrutar do poder ilimitado da fé, que nos permite interagir com Deus para realizar todas as coisas boas que desejamos. Diante de qualquer infortúnio ou desejo, devemos raciocinar sempre assim: posso conduzir o meu cérebro para crer somente, e Deus não liga que minha fé seja pequena. O que Ele não quer é que eu duvide, pois mesmo pequena, a minha fé será pura, sem nenhuma dúvida, e é com ela que vou interagir com Deus para realizar o impossível na minha vida. Pensemos nisso
No amor de Cristo. Amém.